Olá, meus caros. Hoje vamos trazer assuntos e curiosidades. Sabe qual país que não tem exército? Assista e descubra. Bora pro vídeo. Quando pensamos em países, normalmente imaginamos nações protegidas por forças armadas robustas, prontas para defender seu território e sua soberania diante de qualquer ameaça. Exércitos, marinhas, forças aéreas, estruturas militares que para a maioria dos países são tidas como essenciais para garantir a segurança nacional. No entanto, há lugares no mundo que desafiam essa lógica, adotando caminhos alternativos e surpreendentes. Dentre eles, um país se destaca por sua decisão de viver sem exército, a Costa Rica. Localizada na América Central, entre o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, a Costa Rica é uma nação de contrastes exuberantes. Suas florestas tropicais, vulcões ativos e praias paradisíacas atraem milhões de turistas todos os anos. Mais do que um destino turístico, porém, a Costa Rica é um exemplo singular de como uma sociedade pode prosperar sem depender de forças armadas convencionais. Mas como isso é possível? Como um país pode abrir mão do seu exército e ainda assim garantir sua soberania, sua segurança e seu bem-estar? Para entender essa história, é necessário voltar às raízes da própria fundação moderna da Costa Rica. No início do século XX, a Costa Rica era semelhante a muitos de seus vizinhos. Um país marcado por instabilidade política, golpes de Estado e conflitos internos. Tudo mudou drasticamente em 1948, após uma breve, porém sangrenta guerra civil. O conflito foi desencadeado por disputas eleitorais e resultou na morte de cerca de 2.000 costarriquenhos, em uma população que então não ultrapassava 1 milhão de habitantes. Após a vitória das forças rebeldes, lideradas por José Figueres Ferrer, uma Assembleia Constituinte foi convocada para refundar o país. Em 1º de dezembro de 1948, em um gesto histórico e inesperado, José Figueres Ferrer aboliu oficialmente o Exército da Costa Rica. Em um discurso transmitido ao vivo, ele declarou o fim das Forças Armadas como instituição permanente, afirmando que os recursos antes destinados à manutenção de exércitos passariam a ser investidos em educação, saúde e desenvolvimento social. A decisão foi consagrada na nova Constituição, promulgada em 1949, cujo artigo 12 estabelece: o Exército como instituição permanente é abolido. Para a vigilância e conservação da ordem pública, existem as forças de polícia necessárias. Desde então, a Costa Rica tem vivido sem forças armadas regulares. Ao invés de tanques, soldados e quartéis, o país apostou em políticas de bem-estar social, proteção ambiental e diplomacia ativa. O orçamento que poderia ter sido gasto em armas foi canalizado para construir uma das melhores redes de educação pública da América Latina, um sistema de saúde universal e políticas de conservação ambiental que transformaram a Costa Rica em um dos líderes mundiais em sustentabilidade e preservação ambiental. Mas como a Costa Rica garante sua segurança? Afinal, viver sem exército não significa ignorar completamente os riscos e ameaças. O país investiu em um modelo de segurança baseado em forças policiais bem treinadas, responsáveis pela ordem interna e em parcerias internacionais para proteção externa. O sistema policial costarriquenho é robusto e atua com diferentes divisões especializadas, mas não possui tanques, artilharia pesada ou aviões de combate. Para lidar com ameaças externas, a Costa Rica depende de tratados internacionais, diplomacia e do respeito às normas do direito internacional. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Uma das razões pelas quais essa estratégia funcionou tão bem é o contexto geopolítico da Costa Rica. O país é vizinho de nações que, embora tenham passado por conflitos armados, não apresentaram ameaças diretas à sua soberania desde a abolição do exército. Além disso, o país cultiva relações diplomáticas pacíficas com seus vizinhos e com grandes potências, como os Estados Unidos, que têm interesse na estabilidade da região. Em momentos de crise, como durante as tensões na Nicarágua nos anos 1980, a Costa Rica recorreu à Organização dos Estados Americanos, OEA, e à comunidade internacional para garantir sua integridade territorial. A decisão de abolir o exército não foi isenta de críticas ou desafios. Em vários momentos da história recente, setores conservadores e nacionalistas propuseram o retorno das Forças Armadas, alegando vulnerabilidade diante de ameaças externas ou do crime organizado.
Porém, a sociedade costarriquenha sempre rejeitou essa possibilidade, reafirmando o compromisso nacional com a paz e o desenvolvimento social. O orgulho de viver sem exército é tão grande que o dia 1º de dezembro, data da abolição das Forças Armadas, é celebrado no país como feriado nacional, chamado de Dia da Abolição do Exército. O caso da Costa Rica é inspirador, mas também suscita perguntas importantes. Será que esse modelo poderia ser replicado em outros lugares? Quais são as condições necessárias para que um país viva em paz sem exército? A resposta não é simples. A experiência costarriquenha depende de fatores específicos, como sua localização geográfica, o contexto internacional e, principalmente, o pacto social construído ao longo das décadas. É uma escolha que exige maturidade política, confiança nas instituições e um compromisso coletivo com a paz. Curiosamente, a Costa Rica não está sozinha nesse caminho, embora seja o exemplo mais emblemático. Outros pequenos países ou territórios também renunciaram às forças armadas, seja por meio de acordos de proteção com países maiores, seja por decisões próprias. Panamá, por exemplo, aboliu seu exército em 1990, após a invasão dos Estados Unidos, que depôs o ditador Manuel Noriega. No entanto, mantém forças policiais fortemente armadas. Liechtenstein, no coração da Europa, não possui exército desde 1868. Ilhas como Samoa, Tuvalu, Grenada e Andorra também não mantêm forças armadas permanentes, embora contem com acordos de defesa com outros países. No entanto, nenhum desses exemplos se equipara a Costa Rica em termos de tamanho, estabilidade e impacto internacional. A abolição do exército transformou profundamente a sociedade costarriquenha. O investimento maciço em educação produziu uma população altamente alfabetizada, com acesso universal à escola pública e à universidade. O sistema de saúde, baseado no princípio da solidariedade, garante atendimento a todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica. O país aboliu a pena de morte ainda no século XIX e foi pioneiro na promoção dos direitos humanos, sendo sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No campo ambiental, a ausência de gastos militares permitiu que a Costa Rica se tornasse líder mundial em políticas de conservação. Hoje, cerca de 25% do território nacional está protegido por parques nacionais e reservas naturais. O país investiu em energia renovável, sendo um dos poucos no mundo a gerar praticamente toda a sua eletricidade a partir de fontes limpas, como hidrelétricas, eólicas, solares e geotérmicas. Essa combinação de paz, educação, saúde e sustentabilidade tornou a Costa Rica referência global em índices de felicidade, qualidade de vida e desenvolvimento humano. O compromisso com a paz também se reflete na política externa costarriquenha. O país é ativo em fóruns multilaterais, defendendo o desarmamento, a resolução pacífica de conflitos e o respeito aos direitos humanos. Em 1987, o então presidente Óscar Arias Sánchez recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu papel na negociação dos acordos que puseram fim às guerras civis na América Central. Arias é um dos rostos mais conhecidos da diplomacia costarriquenha, mas não o único a representar o espírito pacífico do país no cenário internacional. Viver sem exército, porém, não significa ausência de desafios. O crime organizado, especialmente o tráfico de drogas, é uma preocupação crescente na América Central. A Costa Rica, situada entre países produtores e consumidores de entorpecentes, enfrenta pressões sobre sua segurança interna. Para lidar com essas ameaças, investe em inteligência policial, cooperação internacional e prevenção social, evitando a militarização das respostas. A confiança nas instituições civis e o respeito ao Estado de Direito são pilares fundamentais desse modelo. A experiência costarriquenha mostra que é possível construir uma sociedade segura, justa e próspera sem recorrer à lógica da força militar. O segredo está em investir no capital humano, fortalecer as instituições democráticas, promover a cultura de paz e construir alianças sólidas com a comunidade internacional. Não é um caminho simples, nem facilmente replicável em todos os contextos, mas é uma alternativa inspiradora diante de um mundo marcado por conflitos e gastos militares crescentes. Por trás desse modelo está uma filosofia profunda: a crença de que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença de justiça social, oportunidades iguais e respeito mútuo. O povo costarriquenho abraçou esse ideal, transformando-o em parte fundamental de sua identidade nacional.
Nas escolas, as crianças aprendem desde cedo sobre a importância da paz, da convivência e do respeito às diferenças. Nos parques, monumentos celebram a decisão histórica de 1948, lembrando a todos que a verdadeira segurança nasce da educação, do diálogo e da solidariedade. A história da Costa Rica desafia mitos e preconceitos. Mostra que a segurança não depende exclusivamente de armas, que a soberania pode ser defendida por meio da diplomacia e que o bem-estar social é o melhor escudo contra as ameaças internas e externas. O país se orgulha de ser um povo desarmado, armado de razão, como disse certa vez um de seus presidentes. E mesmo diante de crises e desafios, mantém vivo o sonho de um mundo em que a paz não seja exceção, mas regra. Para aqueles que buscam alternativas à militarização, a Costa Rica oferece lições valiosas. Mostra que a coragem de dizer não às armas pode abrir espaço para um futuro mais justo, sustentável e feliz. Prova que o investimento em pessoas é a melhor defesa que um povo pode construir. E inspira o mundo a imaginar, quem sabe um dia, uma humanidade inteira vivendo sem exércitos, guiada pelos princípios da paz, da justiça e da fraternidade. Em um planeta onde tantos recursos são consumidos pela lógica da guerra, a escolha da Costa Rica revela que outros caminhos são possíveis. Mais de 70 anos depois da abolição do exército, o país continua a florescer, mostrando que a verdadeira grandeza de uma nação não se mede pelo tamanho de suas forças armadas, mas pela sua capacidade de promover a vida, a dignidade e a esperança para todos os seus cidadãos. Assim, a Costa Rica segue seu caminho, pequena em território, mas gigante em coragem, ensinando ao mundo que a paz é sim uma escolha possível. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.